Voltamos agora à palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. E, ligando Jesus, ele já havia sido descrito como estando atado, mas talvez eles o tenham atado ainda mais, para mostrar a Pilatos e aos demais a tentar desacreditá-lo e humilhá-lo, e o levaram e o entregaram a Pilatos. Nós vimos estudando estes capítulos, nós consideramos os três juízos. Primeiro, o juízo religioso entre os líderes dos judeus, e agora temos este cívico diante de Pilatos. Lembre-se que Marcos é quase que um panfleto evangelístico e ele resume muito. Nós não temos muitos detalhes sobre esses três julgamentos, essas três audiências que se deram. Eles são meio que... eles se juntam na narrativa de Marcos pela velocidade, pela brevidade do texto, mas isso é elaborado melhor nos outros evangelhos. Mas aqui na passagem diante de nós queremos ver a obra de Cristo, e antes mesmo que nós nos acheguemos ao Calvário, nós temos essas humilhações. Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhes: Tu o disses. Ou como nós poderíamos dizer hoje, é como você diz. Mas houve mais do que isso, como nós lemos narrado nos outros evangelhos. No decorrer dessas três audiências com Pilatos, Cristo fez bem claro a Pilatos o sentido do seu reino sobre os judeus. Por exemplo, ele diz: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, então meus servos batalhariam, mas você não vê não vê minha força, não vê um exército, não estou aqui para ser rei neste mundo. Ele tornou isso muito claro para Pilatos. Os líderes dos judeus, os principais dos sacerdotes, estavam tentando dizer, ou enquadrar, por assim dizer, a ideia de que o seu título de rei dos judeus o fizesse como um rival de César. Como se isso fosse algo que então Pilatos deveria atacar. Senão, ele ficaria mal com César. Pilatos, o procurador romano, o regente daquela região, temia então este castigo, essa repreensão de César, ser deposto por César talvez. Mas Cristo deixou claro: meu reino não é deste mundo. Ele tornou claro que era para o reino espiritual que ele vinha, que ele se preocupava com a verdade. Pilatos entendeu isso. Ele viu através daquilo que havia sido enquadrado e descrito pelos principais dos sacerdotes. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. A primeira humilhação é a degradação do status do Senhor Jesus Cristo, julgado como um criminoso diante das autoridades seculares, a pena de morte sendo encorajada como se ele fosse um criminoso atado e carregado para diante do procurador romano com demandas de uma sentença de execução. Foi a primeira humilhação. Ele ser entregado a Pilatos, a tentativa de destruição do status de Cristo. Em um momento, ainda que eles não crescem nele como Messias, em um momento ele é inegavelmente um poderoso servo de Deus, um profeta, cujo poder não pode ser explicado, capaz de curar os milhares, que falava, que pregava como ninguém mais, nenhum outro, que
comandava a atenção de multidões, onde quer que ele fosse, ensinava, falava com autoridade, com tamanha clareza, de maneira tão singular, trazendo luz e entendimento, constantemente pregando arrependimento e a remissão, isto é, a remoção de pecado. Então ele tem um status em uma nação religiosa. As pessoas o ouviam, ele tem discípulos. Tudo isso seria removido. E ele seria reduzido no seu status, humilhado, transformado em um criminoso. E tratado pelas autoridades civis como tal, como um criminoso. Versículo 3, os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Em particular, 3 coisas são identificadas entre os evangelhos: perverter a nação, que podia significar um número de coisas. Perverter a nação, torná-la caótica ou trazendo desordem, para que as autoridades romanas não tivessem mais poder, influência, e rejeitadas no fim das contas. Então, pervertendo a nação, tornando uma nação de revolucionários. É claro que isso é uma acusação falsa, e Pilatos reconhece isso, porque Cristo, como eu já disse, explicitamente disse: meu reino não é deste mundo. A segunda acusação foi impedir que as pessoas pagassem imposto a César. E você sabe que é mentira. Cristo pregava o oposto. Ele disse: dai a César o que é de César. Pague suas despesas e os seus impostos para César ou as autoridades. Mas eles mentiam para representá-lo como um criminoso, se eles pudessem. E a terceira acusação é ao tomar o título de rei ou de regente, e disso nós já tratamos. Então eles o acusavam de muitas coisas, mas separado das explicações que são dadas a Pilatos, como explicadas nos outros evangelhos, ele se recusa a endereçar ou se dirigir a qualquer uma dessas acusações específicas. Cristo se porta com grande dignidade e Pilatos fica impressionado como este homem, certamente ele se perguntava, como é que eles não está suplicando, eu sou capaz de tomar a sua vida, e de fato estão pedindo que eu o faça, que eu o execute da maneira mais terrível, mais dolorosa possível. Por que é que ele não está suplicando pela sua vida? Eis ele aqui. Será que ele é um rei? Ele se porta como um rei, completamente calmo. Isso parece ser algo que ele espera, algo com que ele tem paz. Ele se porta com tamanha dignidade. Pilatos, então, se coloca estarrecido, impressionado, dizem os evangelhos. Versículo 8. Então essa é a primeira humilhação, a destruição do status. Então, e no versículo 6 começa o segundo. A segunda, nessa passagem pelo menos. Ora, no dia da festa da Páscoa, isto é. Talvez isso acontecesse em todas as festas, mas certamente nessa acontecia. Costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. Certamente, pensou Pilatos, eles vão querer soltar Jesus de Nazaré. Certamente ele vai ser solto. Ele fez tanta coisa boa por eles, curou tantos deles, nas suas curas miraculosas, tem tamanha reputação entre o povo, certamente que esta multidão, inquestionavelmente, vai decidir libertar Jesus de Nazaré contra as vontades dos principais dos sacerdotes que o querem executado. Mas Pilatos se enganou, porque a segunda humilhação
é que as pessoas, por escolha própria, que grande escolha, por escolha, livremente, voluntariamente, deliberadamente, o rejeitam. Rejeitam a Jesus de Nazaré e preferem a Barrabás. Versículo 7. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinados, tinha num motim cometido uma morte. O próprio Barrabás havia então cometido um homicídio nesse motim. Que interessante é que 3 evangelhos dizem que Barrabás era culpado de um motim, mas em um evangelho, o que é o evangelho segundo João, ele não menciona. Ele prefere identificar Barrabás por outra característica. Barrabás, diz lá, era um ladrão, um salteador. E por que é que João coloca dessa maneira? Ele parece ignorar o fato de que Barrabás era um amotinador, culpado de insurreição na cidade de Jerusalém, liderando um grupo, uma guerrilha, por assim dizer, que cometeu até homicídios. Por que ele ignora isso? Bem, porque o Evangelho segundo João é o último. Ele sabe que as pessoas já sabem disso por causa dos outros 3 evangelhos. Mas ele, sob inspiração, escolhe dizer sobre Barrabás o fato de que, pelo seu caráter, pela sua natureza, pelo seu passado, era um ladrão, um salteador. Então nós temos uma visão mais rica de Barrabás. Este líder violento de uma rebelião, qual era o seu passado? Qual é o seu histórico? Seu histórico de salteador. Aqueles que é parte de um grupo de bandidos que ficavam nas estradas e atacavam os viajantes, roubavam seus pertences e os deixavam para trás. O nome Barrabás significa filho do seu pai. E isso é sugestivo. Será que era um nome adotado ou será que era seu nome de nascença? Será que ele fazia parte, de fato, de uma tradição, por assim dizer? Uma linhagem de ladrões? Tal pai, tal filho, mas isso é especulação. Barrabás era nada senão um profissional ladrão de carreira, um homem violento. E João, ele prefere colocar então o holofote sobre o seu passado, sobre o seu caráter, enquanto os demais nos falam sobre o que ele fez na cidade, que o conduziu para a sua prisão e a sua sentença. Então, de um lado, Barrabás, um criminoso endurecido, com certamente uma grande lista de crimes, incluindo homicídio na cidade, e ele é aquele que preferem escolher salvar a ele ao invés de Jesus de Nazaré, Cristo o Senhor, aquele que proclamava o perdão com Deus, paz, redenção, a qual ele adquiriria. Aquele que fazia tudo por nada. Digo, sem cobrar qualquer coisa. Barrabás roubava para ter dinheiro, para acumular riquezas. Cristo, que caminhava como um homem pobre, não tomava recompensa de ninguém. Quando um charlatão poderia ter feito uma fortuna, como eles fazem até hoje, ao fingir ter curas. Mas eles preferiram o criminoso condenado a Jesus de Nazaré, Cristo, o seu Messias. Então a primeira humilhação é a remoção do seu status. A propósito, todo mundo presente aqui
Será que você removeu o status de Cristo? Eu fiz antes da minha conversão, muitas pessoas fazem isso. Eles dizem, Cristo, sim. Eu acho que ele era um homem bom. O que nós fizemos? O que nós fizemos foi remover o seu status ao fazer isso. Nós o reduzimos a um homem. Nós pensamos estar dizendo algo bom. Ele era um homem bom. Mas a realidade é que nós estamos removendo, subtraindo o status do eterno Filho de Deus, Salvador do mundo. O Messias que veio. Aquele que eternamente é igual ao Pai, membro da divindade. Há teólogos e membros da igreja que fazem isso nessa cidade hoje, em diversas cidades, diversas igrejas catedrais, que colocam se vestem de maneira, nos seus hobbies, nas suas vestimentas tradicionais, que escrevem nos seus livros que não creem na divindade de Cristo. Isto é, subtraem o seu status, roubando dele. Então eles são representados aqui nessa passagem, assim como os principais judeus no primeiro século. Então, a segunda humilhação, a escolha por Barrabás e a rejeição de Cristo, uma escolha inteligente das pessoas. Crucifica-o, dá-nos Barrabás. E nós o fizemos também antes da conversão. Nós, conscientemente, deliberadamente, inteligentemente, livremente escolhemos este mundo, ao invés do reino de Deus. Nós escolhemos o pecado ao invés da santidade. Nós escolhemos a descrença, o ateísmo, ao invés de Cristo, o Salvador. Nós roubamos do seu status. Nós fizemos uma deliberada, maligna escolha. Isso nos representa também. Mas nós avançamos, versículo 8, e a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Não sei se eu deveria fazê-lo, mas eu sinto a inclinação por fazer uma digressão por um instante. Inveja. Os principais dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Que inveja que eles tinham dele. Eles não eram capazes de curar. Que inveja que eles tinham dele, porque ele tinha controle das multidões e eles não tinham. Que inveja que eles tinham dele. Alguns dos sacerdotes estavam crendo nele. E eles odiavam isso, cheios de inveja por Cristo. Queriam se livrar dele por inveja. Eles podiam ver que ele atraía toda a atenção e repentinamente se sentiram inseguros, pensando que eles seriam subtraídos da sua posição. Sabe a diferença entre inveja e ciúmes? Não há muita diferença, mas há diferença. A inveja, estritamente falando, descreve a dor que sentimos por não termos algo que alguém tem. Inveja descreve aquilo que nós sentimos por dentro, internamente. Eu deveria ter isso, eu deveria tê-lo. Esse deveria ser a minha situação, o meu fardo, minhas circunstâncias, essa dor interna. Ciúmes, estritamente falando, é quando isso se transforma em hostilidade contra a pessoa que tem o que nós desejamos. Eu falo contra elas. E faço fofoca contra e tento vilipendiá-la, porque eu espero ter algum favor, algum benefício, algum dom, alguma influência na minha posição. Algum louvor, talvez, que nós não temos. Nós o odiamos por isso.
Inveja é a dor por dentro, a dor interna. Ciúmes é o ataque externo. Será que há inveja ou ciúmes em nós? Isso é uma digressão, amigos. O que é inveja? Ciúmes. Ciúmes tem um motor. O motor é o orgulho. Eu deveria tê-lo. Eu mereço tê-lo. Eu deveria tê-lo, não ele, não ela. Então eu tenho que atacá-los. É o orgulho. E as escrituras dizem, pedis e não tendes, porque pedis que nós não temos porque nós não pedimos. Então é falta de oração que nos leva a isso. E as escrituras também dizem que nós tenhamos contentamento com o que nós temos. Porque nos foi dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nós temos o melhor em Cristo, em Deus, no céu, na vida espiritual, na sabedoria, no entendimento das escrituras. A nossa inveja, nossos ciúmes são marcas de um estado interno de desvio, em algum sentido. Mas isso é para nós. Eu me volto ao versículo 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Eles tinham a responsabilidade, as pessoas. Eles foram incitados e eles atenderam, eles responderam. E eu já li isso no versículo 12. Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Bem, já deve ter havido milhares de sermões pregados sobre este texto. Normalmente simplifica-se com o que fareis com Jesus? E é uma pergunta importante, uma pergunta válida que foi perguntada, que se perguntou às multidões. Que quereis, pois, que faça com Jesus? E a pergunta vem para nós também. O que você vai fazer com Jesus de Nazaré? Você vai escolher a ele ou este mundo vão e passageiro? A ele ou a descrença? Você escolhe a ele e ao céu? Ou a falta de Deus, isolamento de Deus e punição? E eles tornaram a clamar, crucificam. E Pilatos tenta outra vez, mas que mal fez? Qual foi a resposta, a inteligência da resposta que eles deram? Só o que nós lemos aqui. E eles cada vez clamavam mais, crucificam. Não precisavam de uma razão. Não queriam ter que pensar, eles só queriam Barrabás. E queriam eliminar a Cristo. E essa é a descrença. Eu reparo que os ateus, militantes, professor Dawkins e tantos outros, eles dizem que para ter fé é abandonar a razão e o pensamento. Não, amigos, é o oposto. Quando perguntaram, você tem certeza de que você quer remover, se livrar de Cristo e libertar a Barrabás? Eliminar o cura, o pregador e aquele que muitos dizem que é Messias, escolher a vida, salvar a vida de um criminoso, um assassino? Que mal que ele fez? Não quero saber, simplesmente elimine-o. Não há pensamento, não há raciocínio, não há uma aplicação de inteligência, simplesmente remova-o daqui. E este é o ateísmo. E essa é a descrença. É aqui que não há pensamento, que não há exercício das faculdades racionais.
Eu quero liberdade moral. Eu quero autodeterminação. Eu quero coisas materiais. Eu não quero as coisas do Espírito. Eu não quero a Deus. Não quero redenção. Não quero eternidade. Amigos, é o ateísmo, que é um abandono de todo o pensamento, raciocínio e uma derrota, uma entrega ao pecado puro. Então, Pilatos, versículo 15, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, nos aproximamos da conclusão, nós chegamos à humilhação final. Primeiro, remover o seu status. Segundo, livremente escolher a alternativa Barrabás. E a terceira humilhação, serem hostis a ele, exibindo violência e ódio e desprezo. Veja, você vê os 3 passos aqui. Reduzir Cristo a um homem, escolher este mundo e se opor a ele. Você vê as 3 humilhações aqui, na conduta, mesmo antes do Calvário. Versículo 16. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. É difícil de imaginar todos os 600 da corte. É difícil imaginar que seja literal aqui, mas uma grande porção, talvez a maioria deles, da corte. Deve ter havido pelo menos centenas para justificar essa descrição aqui. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça. O esbofetearam, dizem os outros evangelhos. Feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E, postos de joelhos, o adoraram. E, versículo 20, havendo-o escarnecido, todas estas coisas eles fizeram. Eles o haviam vestido de púrpura, parte da humilhação e do escárnio. Provavelmente a túnica antiga, velha de algum dos soldados. Uma coroa de espinhos. Por que espinhos? Coisas sem valor na cabeça dos soldados. Deem-no uma coroa, disseram. Certamente que hoje vamos colocar uma coroa na sua cabeça, e certamente que não uma coroa de ouro, mas vamos pegar uma coisa inútil, tomemos algo inútil, sem valor. É assim que nós o enxergamos. Então tomaram espinhos, teceram uma coroa de espinhos. E hoje dizem que religião é uma coisa muito má. E o ateísmo ficou tão audacioso hoje que eles dizem coisas insanas. Richard Dawkins diz que religião é a causa de todas as guerras. Ele não conhece história, ele está palpitando sobre coisa que ele não entende claramente. Não é o caso. Tantos milhões que foram executados em guerras ideológicas, nem sequer guerras de falsas religiões. Mas eles tentam ainda assim a defender a ideia de que religião é nociva. E era isso que eles queriam dizer quando eles puseram a coroa de espinhos.
Deem-no uma coroa de espinhos na cabeça dele. O rei dos sem valor, o rei dos inúteis, o rei dos ridículos, dos absurdos. Isso tinha um significado. E também, é claro, doía. Também provocava dor, mas tinha um sentido. Essa é a hostilidade, a terceira classe da humilhação. O escárnio, é claro, a falsa adoração. O que é que isso indica? Arrogância. Você chega em um momento, na sua descrença cínica, se você rejeitar Cristo, em que você está sem temor na sua posição. Você odeia, você vilipendia, ignora, sem medo. Então o escárnio revela essa arrogância. Então feriram-no na cabeça e cuspiram nele, demonstrando seu desprezo, seu ódio de fato, ativo ódio. Então, no geral, as três terríveis classes de humilhação, uma seguindo a outra. E elas aparecem em nós, em toda a nossa sociedade, na oposição a Cristo. Então, o levaram para fora a fim de o crucificarem. Amigos, permita-me concluir com o seguinte: ninguém o defendeu. Nicodemos, um líder dos judeus, que foi afetado por ele, que foi motivado por ele, que foi movido por ele, mas não representou, não ergueu sua voz. Nenhum daqueles que criam nele entre os sacerdotes, muitos, diz o texto, criam nele, creram nele. Mas eles temeram erguer a voz para defendê-lo. Ninguém o fez. Os discípulos temiam defendê-lo. Pedro, que havia dito: ainda que todos os demais te abandonem, eu vou continuar, eu perseverarei. Ele já o havia negado para proteger-se a si mesmo. Não tinha nada a dizer. Não havia ninguém ali para defender a Cristo, enquanto ele aceitava humilhação atrás de humilhação. Então eles o prepararam para a crucificação, os açoites. Aquele chicote de couro com metal nas pontas, metal afiado na ponta. 2 pessoas que o açoitavam, uma de cada lado, Cristo encurvado sobre uma pedra. É assim que eles faziam. Então ele foi amarrado e açoitado, até que as feridas se abriram, ficaram abertas. Os especialistas dizem que entre metade e 2/3 das pessoas açoitadas morriam com o açoite. Então, e a visão era uma coisa horrorosa. Então não surpreende que ele precisou de Simão para carregar a cruz para ele. Porque ele mal deveria poder andar depois do açoite. O sofrimento vicário de Cristo começou com o açoite, mas o principal ainda estava por vir. As 3 grandes humilhações, e ainda assim, para tudo isso, o amor de Cristo ainda abundava. Ele morreu no Calvário para receber a punição do pecado de todos aqueles que ele viria a salvar. Ele sofreu em amor por nós, por tudo aquele que foi feito por ele, com ele. Ele enviou o seu Espírito depois da sua ressurreição. No momento da sua ressurreição, quando ele foi revelado em Pentecostes também, ele enviou o seu Espírito para salvar almas, para operar nos corações de milhões de pessoas no decorrer das eras, para amolecer seus corações,
colocá-las sob convicção, colocar dentro delas um novo desejo de buscar e de encontrá-lo. Por tudo aquilo que foi feito a ele, ele salva e transforma e faz nós dele e nos conduz com segurança até a glória. Então nós consideramos os sofrimentos preparatórios de Cristo e nosso propósito é que seja acalentado dentro de nós tamanho amor por ele, tamanha dedicação a ele.